Gente, cumprimentando já esse moço aqui, Murilo Ricciardi é um trainer. E aí, quando a gente fala de trainer, é o quê? Como é que eu posso entender? Porque é uma palavra nova, né? Algumas coisas chegaram assim e não informaram pra gente o que é isso. Boa tarde, Boa Cris. tarde, viu, Murilo? A primeira coisa é diferenciar trainer de palestrante, né? É, tem diferença? Tem diferença. Nós somos treinadores de pessoas. O propósito, né, é treinar a emoção, para a gente poder ter o equilíbrio que você falou. E com isso, a gente se especializa em olhar para as pessoas, em cuidar das pessoas, em fazer com que as pessoas reconheçam isso nela. Não é apenas uma palestra que é uma demonstração de um assunto, mas é fazer a pessoa interagir com o assunto, conseguir olhar dentro dela, olhar para si, que é algo que a gente tem pouco costume, né? Visto que estamos num piloto automático no nosso dia a dia e muitas vezes não nos damos conta nem da nossa respiração. Você sabe que a gente enxergar a gente mesmo é muito difícil, reconhecer especialmente os nossos defeitos. A gente sabe muito das nossas qualidades, né? Eu digo que o ser humano, ele é narcisista, ele se ama. Mas reconhecer defeito, e aí vi um psicólogo aqui que sempre falava, olha, Cristina, o outro vê a gente mais, porque tenta olhar o seu queixo. Realmente, eu não consigo, você também não. Mas você vê o meu queixo, né? Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre essa inteligência emocional. O Murilo é do Eneagrama. Depois a gente vai entender rapidamente o que é esse Eneagrama, que eu achei fantástico, muda a vida da gente mesmo. Inteligência emocional, como é que você define isso? Tem duas questões. Primeiro, o QI, que a gente tanto conhece. Esse é da escola, né? É, aquilo que você estava dizendo, as competências técnicas que nós conseguimos, que nós desenvolvemos, que a gente estuda e aumenta o nosso QI e que muitas vezes nos dão até uma posição boa no mercado de trabalho, né? Na hora de você fazer uma demonstração do seu currículo, você coloca todos esses cursos, essas competências intelectuais que você desenvolveu ao longo da sua vida, para que você tenha um bom currículo. Certo. Contratado por isso, no entanto, depois demitido pela falta do QE, que é o coeficiente emocional. Eu não sei lidar com as minhas próprias emoções, apesar de ser uma pessoa extremamente inteligente. Eu não sei lidar com o meu próximo, com um colega de trabalho, não sei fazer uma liderança eficaz, não sei me posicionar diante de outras pessoas, ao qual fui contratado para isso, por ter um alto QI, por ser uma pessoa inteligente intelectualmente. E eu posso usar a inteligência emocional, ou essa forma aí de lidar com a vida em todos os setores? Você falou do lado profissional, no ambiente de trabalho, mas na minha vida pessoal, entre amigos, familiar? Tem essas duas vertentes, Cris. Eu acho que o primeiro, o mais imediato, é o lado pessoal. Né? Porque quando eu começo a olhar para dentro de mim e reconhecer as minhas emoções e a maneira que elas influenciam nas minhas escolhas, eu me torno uma pessoa mais inteligente emocionalmente. Começo a ter mais equilíbrio das minhas emoções. Eu queria que você desse um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que não tem uma inteligência emocional e na mesma situação que você pudesse transformar isso numa pessoa que depois que passou por um treinamento de inteligência emocional, como é que ela reagiria diante de uma determinada situação? Só para quem está em casa entender melhor, Murilo. Que ótimo. Você me fez lembrar, por exemplo, uma pessoa que pode utilizar a mesma emoção para as duas coisas. A emoção do medo, que é uma emoção muito presente em muitas pessoas, ela pode servir como uma mola propulsora na vida, quando essa pessoa consegue, através do medo, ter prudência, né, não colocar os pés pelas mãos, ter uma certa, um cuidado naquilo que faz na vida para ter uma certa constância e assim um equilíbrio para que possa se desenvolver ainda mais. No entanto, uma pessoa que não tem nada de medo, ou que está brincando com medo, ele pega aqui na Avenida Colombo, em Maringá, uma moto a 200 por hora e vai querer brincar com isso, né? Sem as mãos, sem os pés, dali a pouco ele fica sem os dentes também. Então, você entender como que essas emoções estão atuando nas suas escolhas do seu dia a dia é fundamental para que você se torne uma pessoa emocionalmente inteligente. A gente nasce com as duas, com a QI e com a QE? A gente nasce, Cris. Só que lá na nossa primeira infância, a gente se distancia de quem nós realmente somos e começamos a criar um padrão comportamental. Por isso que nós utilizamos a ferramenta do Eneagrama para mostrar esse mapa, como que esse mapa da personalidade humana se construiu. Porque a primeira coisa para você se desenvolver é você saber onde você está. Se eu quero
sair de um lugar, eu preciso saber onde estou e para onde eu quero ir. Então, o Enneagrama ele te mostra exatamente como que você entrou nessa e te dá um caminho, como você pode sair dessa, como você pode evoluir, buscar coisas novas para a sua vida, no sentido que te complete internamente, mais voltado para a sua essência do que para um padrão de comportamento. Mas a inteligência emocional ou o estado emocional de como se encontram as pessoas não é muito produto de algumas frustrações, não? Exatamente. Inclusive lá na nossa primeira infância, frustrações inconscientes que vão fazer com que a gente repita padrões comportamentais a nossa vida toda, senão... por exemplo, um filho que foi criado totalmente sem amor pelo pai, pela mãe, ele vai criar o filho dele com aquele referencial. Não tem carinho, não tem nada. Essa falta de amor pode ter trazido para ele a seguinte sensação, como uma pessoa que não é importante. Né? E quando ele passa por essa ferida de não se sentir importante, ele vai assumir na vida adulta algumas características que são padronizadas para suprir essa carência emocional que ele vem trazendo ao longo da vida. Levando para o lado profissional, para o lado aí do seu trabalho, no seu ambiente de relações com amigos, enfim, com o seu chefe, o que essa inteligência emocional vai melhorar nesse treino que você faz com as pessoas? Sim, primeiro que quando você reconhece os seus pontos fracos e fortes, você consegue fazer algumas mudanças que são importantes na sua vida. Dentro daquilo que você falou, ponto forte a gente já reconhece, então o time que está ganhando não precisa mexer. Mas e ponto fraco, né? O que é aquilo que eu posso transformar de um vício emocional numa competência emocional que possa ser utilizada na minha profissão, que possa ser usada naquilo que a empresa almeja de mim? Então, o Enneagrama também nos ajuda nesse sentido. E na vida pessoal, é muito interessante você passar pelo processo, porque você reconhece que as pessoas são diferentes de você. Isso é legal, né? Uma coisa muito comum que a gente geralmente recebe dos nossos pais, no senso de justiça, é tratar todo mundo igual, né? E aí, se você trata todo mundo igual, você atinge sempre um público, mas tem um outro público que você nunca atinge. Então, inteligência emocional seria tratar cada um de acordo com a maneira que ela prefere ser tratada. Saber lidar com as diferenças. Exatamente. Muito legal. Você não está entendendo muita coisa, mas é assim, é possível... Nesse treinamento seu, qualquer pessoa, inclusive, ter a inteligência emocional? Sim. Que é lidar com as emoções mesmo, né? Todos nós temos aí de 3 a 4 competências emocionais. É mesmo? Todos nós temos. Aquelas 9 do Enneagrama a gente vai estar mais próxima em 3 ou 4. O que o programa vai fazer vai ser você reconhecer quais são essas competências emocionais que você tem. E por falar em personalidades aí do Enneagrama, aí estão algumas, né? Eu chamo de um desenho de uma estrela, mas não, né, Murilo? O que é isso aí? É um símbolo processual. Talvez uma estrela de 9 pontas, né? Que vem, aí está o nome Enneagrama, que vem do grego Ennea, né? Que é 9 e gramos, pontos ou figura. Então uma figura com 9 pontos que vem ser um símbolo processual. Que são 9 personalidades diferentes. Quer dizer, cada ser humano pelo menos tem 4 delas aí, para mais, né? Exato. Você pode perceber, vamos pegar lá do primeiro, que é o perfeccionista. Ele tem uma ligação com 2, ele tem uma ligação com 9, bem próxima. E também tem uma ligação direta com o 4 e com o 7. Então, o que isso... Exatamente, as suas ligações. O que isso tem a ver com a minha personalidade? Quando você faz o processo, você vai ver que o Enneagrama, ele não é um símbolo estático. Ele é um símbolo dinâmico. Ele te mostra o caminho que você faz de evolução, de neutralização de vício emocional. Mas eu vou descobrir no curso que eu fizer com o Enneagrama qual o tipo da minha personalidade. Exatamente. Eu vou me identificar. Você vai se identificar. E vou identificar outras pessoas do meu relacionamento também? Isso, esse é o propósito do processo. Por isso mas aí tá. Então tá. Digamos que eu vou aqui fazer um exemplo. Vem cá, joga pra mim. Eu sou a Cristina, o Mar, meu produtor. Digamos que eu seja a número 1, a perfeccionista, e o Mar, por exemplo, o número 6, o questionador. Pode colocar estrelas de novo. Então, eu sou a perfeccionista e o Mar, o questionador. O que isso vai me ajudar na relação com o Mar? Eu sabendo que ele é um questionador. Primeira coisa é respeitar a dinâmica dele, que é diferente da sua. Você vai ver que atrás dessa palavra perfeccionista existe uma emoção que suporta essa perfeição,
que nesse caso é a emoção da raiva, né? A pessoa perfeccionista, ela tem muita persistência, resistência, disciplina, no entanto tem uma raiva, uma cobrança de si, um padrão de cobrança muito elevado dela mesma. Né? Já o questionador é outra emoção. Aqui sim é aquela emoção que nós falamos há pouco, é a emoção do medo. Então uma pessoa mais precavida, com o pé atrás, mas um tanto quanto desconfiada. Então, quer dizer, a minha relação com ele vai melhorar por quê? Porque eu começo a compreender um pouco mais. Exatamente. Ele se relacionando com você vai ter que lidar com você de uma forma mais direta e mais prática e objetiva, que está dentro da sua necessidade de perfeccionismo. Entendi. Você, lidando com ele, vai ter que ser de uma forma mais clara, mais aberta, trazendo para ele uma comunicação Certezas. que não deixa dúvidas. Entendi. Muito legal isso, né? Agora, todos nós temos essas personalidades, né? E para fazer o curso, quanto tempo é esse curso do Enneagrama? O processo todo, eles 2 meses. 2 meses. Uma vez por semana, né, totalizando 8 encontros, uma vez por semana, completando os 2 meses de processo. Puxa vida, parece fácil, né? De repente você fala, eu vou entrar lá então, lá na internet, vou procurar lá. Não, a gente vai se compreender e começar a entender os tipos de personalidade de outras pessoas a partir do momento que você faz o curso. Exatamente. Porque vocês fazem muita interatividade lá, né? Existe uma metodologia, né? Nós temos o Instituto Enneagrama. O Instituto Enneagrama, ele funciona como uma forma de franquia. Então, existe há mais de 20 anos com uma metodologia já estudada, aprovada, né? Sendo melhorada ano a ano. E essa metodologia vem ajudando os nossos participantes a fazerem um processo que não é tão simples, ficar simples, né? Através da nossa abordagem, através da forma com que a gente lida com as emoções, não só falando em termos empíricos de emoção, mas mostrando para as pessoas a característica corporal que sustenta essa emoção que ela traz, para dar mais clareza para a pessoa. Né? Quer dizer, é real, você está vendo ali, você né? enxerga, você começa a sentir isso no seu dia a dia. Olha, é muito bacana porque, assim, infelizmente, né? Quando a gente usa muito o emocional, como é bom a gente usar um coração. Claro que é maravilhoso. Ninguém está pedindo para você ser completamente racional. Mas assim, o emocional, quando você está bem, quando você está calmo, porque na maioria das vezes você usar o teu emocional, especialmente na hora do estresse, na hora da raiva, não tenha dúvidas que você vai cometer loucuras. E eu já ouvi alguém dizer assim, Murilo, eu fiquei cega de raiva. E a emoção nessa hora deixa a pessoa cega mesmo. Qualquer uma das 9, né? Se a gente entra num ponto que a gente chama ponto de estresse, a gente intensifica a nossa emoção. E aí uma emoção intensificada, ela em vez de te ajudar, te orientar na sua vida, ela acaba determinando a atitude que você faz. Olha isso, hein? É muito sério, né? Queria até conversar mais, mas o tempo aqui voa, a gente não tem muito tempo para falar, é sempre uma pitada, né? Esse assunto é um assunto que eu gosto demais, porque tudo que a gente puder falar para o crescimento das pessoas, eu valorizo demais, né? E a gente vai estar sempre aprendendo na vida. Quem quiser fazer um curso como esse, contigo, estar com você, né? Tá certo eu falar curso? Eu não gosto muito da palavra curso, porque curso é meio maçante, né? Tem prova, tem que estudar. A gente prefere processo, é um processo de autoconhecimento, através da utilização do Enneagrama, que vai facilitar a pessoa a reconhecer nela mesma algumas características. Olha, gente, eu vou te falar, não pense você que você já se conhece, não. Quando você começa a fazer o curso, você fala, mas eu achei que eu era esse. Um pouquinho mais do curso, não, eu não sou esse, não, eu sou aquele. Então, assim, a gente não se conhece mesmo. É verdade. Não é? É verdade. Pode ligar para esse número aí também. Vai ter algum curso desse próximo agora, Murilo? Nós começamos um na semana passada e já estamos trabalhando para um próximo que será em outubro. Dia 18 de outubro vai ser o último curso do ano, né? O último treinamento do ano. Nossa, mas tem que trabalhar mais outubro. Ainda tem novembro, dezembro, não é? É porque o curso leva 2 meses. Então, ele começando em outubro, ele vai até ali antes das festas de fim de ano e a gente passa o ano já com uma nova compreensão sobre nós mesmos. Que gostoso, né? E
compreender as pessoas. Eu acho isso grandioso demais, né? Querer compreender também as diferenças, saber lidar com isso. Legal, Murilo, obrigada por estar aqui, aceitou o meu convite, tá bom? Quero que você volte outras vezes. Quero voltar, tá? Vamos falar mais sobre isso. Tá certo, obrigada, querido. Obrigado.